Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou Jorge Schiavo, esse aqui é o canal Filosofia. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre a tabela SAC e a tabela Price, para que você possa, entendendo cada uma dessas duas tabelas, saber qual pode ser a mais indicada para você na hora de fechar negócio numa aquisição imobiliária através de um financiamento bancário aí. Então vamos lá, para entender isso a gente precisa passar por alguns pontos e deixar isso muito claro. E os pontos são esses. Primeiro, a amortização. Você vai precisar entender o que é a amortização. Você vai precisar entender o que é taxa de juros. Eu vou explicar para você de maneira bem simples. Outro termo é o saldo devedor. Isso também precisa ficar bem claro para se encaixar toda a informação aí no seu entendimento. E também nós temos a noção do que é um prazo e o que é uma prestação. Com essas informações, então, você vai conseguir entender a diferença entre tabela SAC e tabela Price, quais as vantagens, desvantagens de cada uma delas e tirar a conclusão por si só. Então, revisando antes de começar aqui o conteúdo, amortização, taxa de juros, saldo devedor, prestação e prazo, tá? Então vamos começar aqui pela amortização. O que vem a ser isso? Se você pega um financiamento de 100 mil reais, basta você dividir ele pelo número de meses que você vai pagar ele e você vai pegar aí um exemplo que você vai pagar em 100 meses. E aí você chega no resultado de R$1.000. Os R$1.000 são a amortização deste financiamento, que ela vai acontecer, essa amortização é algo que vai acontecer de maneira mensal. A cada parcela serão amortizados R$1.000 do seu financiamento imobiliário. A taxa de juros é a outra parte da sua prestação. Então você amortizou R$1.000, a sua prestação ela ainda tem que ser somada a uma taxa de juros. Você pega o saldo devedor, que é exatamente os 100 mil reais, tá? Saldo devedor é o montante financiado menos a amortização, tá? Você subtrai a amortização, que é os R$1.000, e você tem o saldo devedor. E aí, sobre esse saldo devedor, você incide a taxa de juros. Por exemplo, uma taxa de 0,5% ao mês, uma taxa de 0,5% ao mês. Sobre 100 mil reais, então o primeiro mês o saldo devedor ele é cheio, não foi amortizado nada ainda. Então o saldo devedor é os 100 mil. Então 0,5% de 100 mil dá R$500. Então você pega a amortização, que é 1.000, mais 500, que é a taxa de juros, que é 0,5% do saldo devedor, 0,5% de 100 mil, que dá R$500. Então 1.000 mais 500 é igual a 1.500. E este 1.500 é a prestação. E o prazo é a quantidade de meses que você leva para quitar esse financiamento por completo, com todas as amortizações em dia e com toda a taxa de juros sendo ali paga mês a mês. Então a tabela SAC, você começa, as parcelas, as prestações, elas são decadenciais, elas vão diminuindo a cada mês que passa. Isso porque a tabela SAC é a sigla para Sistema de Amortização Constante, ou seja, a sua prestação ela vai ser composta por uma amortização que vai se iniciar de maneira igual ao seu encerramento. Então ela vai ser uma amortização constante. Ela é o saldo devedor, ela é o montante financiado dividido pelo número de prestações que você executou o financiamento. Então a amortização, nesse exemplo que eu dei, sempre vai ser de R$1.000 na tabela SAC. E a outra parte da prestação, que é a taxa de juros, ela vai incidir sobre um saldo devedor cada vez menor.
Incidindo sobre um saldo devedor cada vez menor, a taxa de juros ela é a mesma, mas o saldo devedor ele diminui a cada mês que passa. Se ele diminui a cada mês que passa e a taxa de juros continua ali atuando sobre esse saldo devedor, a prestação tende a ser cada mês menor, porque vai ser sempre a mesma taxa de amortização, porém a parte correspondente aos juros, ela vai ser diminuída cada vez mais, porque o saldo devedor vai sofrendo uma amortização cada vez maior a cada mês que passa. Então a tabela saque, você tem prestações que vão diminuindo ao longo do tempo, porque a amortização ela é constante e o saldo devedor ele fica cada vez menor, e sobre esse valor cada vez menor incide-se uma taxa de juros. Muito bem, e a tabela Price? A tabela Price ela é menos utilizada em financiamentos imobiliários. Isso porque a amortização dela não é constante. O que é constante é o valor da prestação. A prestação que você paga na tabela Price é sempre a mesma. Ela não muda do começo ao fim do financiamento. Se você financiar por 420 meses, os 420 meses, os 35 anos, você vai pagar o mesmo valor de prestação todos os meses. E como que é possível ser feito isso e no final das contas ficar quase igual à tabela saque? É porque a parte da amortização ela começa baixa e vai subindo, vai aumentando ao longo do tempo. E a taxa de juros ela começa alta e vai abaixando ao longo do tempo. É como se fosse uma gangorra. A amortização começa lá embaixo e a taxa de juros começa lá em cima. Depois, com o passar do tempo, a amortização vai ficando para cima e a taxa de juros vai ficando lá para baixo. Essa taxa de juros vai incidindo sobre o saldo devedor, da mesma forma que a tabela saque. Só que veja que na tabela saque, como a amortização é constante e ela é grande, tá? O saldo devedor ele diminui rapidamente. No primeiro mês já é R$1.000 a menos. Na tabela Price, a amortização, como ela começa muito pequenininha, o saldo devedor ele diminui também, mas ele diminui muito pouco. Imagina que no primeiro mês ele diminui só R$100, tá? Então isso sobre um valor de 100 mil é insignificativo. Então a taxa de juros que você sente no primeiro mês é quase igual à taxa de juros que você vai sentir no segundo mês. E este balanço permite com que a prestação ela seja sempre fixa, seja uma prestação sempre igual. Todos os meses você tem uma previsibilidade, você sabe o quanto que você vai pagar na prestação da sua casa, no seu financiamento imobiliário. Então tem essas duas diferenças principais entre a Price e a saque. A Price você paga sempre a mesma prestação por esses motivos que eu expliquei, e a saque você paga prestações cada vez menores por esses mesmos motivos também que eu expliquei. Se você voltar ao vídeo e ouvir de novo, você vai conseguir entender direitinho. A tabela saque ela é mais indicada para financiamento imobiliário e a tabela Price é mais indicada para outros tipos de financiamento. Só que o que acontece é que alguns financiamentos imobiliários utilizam a tabela Price, sabe para quê? Isso é um bônus para quem chegou aqui até o final desse vídeo. A tabela Price ela é usada no financiamento imobiliário para que você consiga o quê? Justamente encaixar a primeira parcela no seu orçamento, no seu comprometimento de renda, que via de regra é de no máximo 30%. Muitas vezes a tabela saque, por ter uma amortização gorda no começo e a incidência da taxa de juros, isso gera uma prestação mais elevada. E a tabela Price, ela proporciona que a primeira parcela, apesar dela ser igual à última, ela na maioria das vezes, ela tende a ser bem menor do que a primeira parcela da saque. No final, a saque vai ter uma parcela magrinha, só que a Price, ela vai ser sempre a mesma parcela. Então ela não é nem magrinha no fim, mas também não é tão gorda assim no começo. Então ela fica ali no meio termo durante o tempo todo. Isso permite com que algumas rendas que não cabe
a tabela saque, acaba cabendo a tabela price para pagar a primeira parcela. E aí o cliente fechou o contrato, entrou no financiamento, é isso que importa. O cliente ele quer a casa e o banco ele quer vender o financiamento. Os dois conseguem fechar negócio. Aí você tem um negócio fechado. Mas o que eu queria dizer nesse vídeo era essas diferenças entre a tabela saque e a tabela price, e eu acho que consegui te entregar de uma maneira um tanto quanto simples esse conteúdo. Se você gostou, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente responde o mais breve possível. Foi muito bom, foi milhão ter a sua atenção, e eu te aguardo na nossa próxima publicação. Até mais!